Você imaginou, de repente, seu filho não querer comer, parar de comer? Será que isso acontece? Quando é que isso acontece? E pior, por que que acontece? Eu não tenho a menor ideia, então eu vou perguntar para quem sabe, né? Doutor Mauro Fisberg, nutrólogo, pediatra, muito obrigada pela sua presença aqui na Janela da Paulista. Por que que criança para de comer, doutor? Bom, obrigado, Isabel, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Janela. E eu acho que a criança para de comer por uma série de motivos. E principalmente porque muitas vezes até é uma questão de fisiologia. Vamos pensar uma criança que está chegando no final do primeiro ano de vida, onde ela vinha ganhando peso grande a intervalos mensais, ela chegava a ganhar 200, 300 gramas por mês. Chega no final do primeiro ano de vida, ela diminui essa velocidade porque é uma coisa natural, ela vai perder velocidade de ganho de peso, ela vai perder apetite e ela vai manter um crescimento bem menor do que ela vinha até antes. As curvas dela que vinham numa curva de subida, de repente fazem um patamar. Então isso é normal. Isso é um momento que, se a mãe não estiver preparada para receber essa informação, assusta, porque a criança vinha vindo super tranquila, ganhando peso, aumentando, comendo, e nessa época a criança aceita praticamente tudo, né? Então é uma fase boa para a mãe. De repente ela para de ganhar peso, ela para de crescer, Assusta, é assustador. Né? Então isso é fisiológico, então é uma coisa normal. Mas o que nos assusta mais é quando a criança para de comer por algum outro motivo. E a gente tem alguns trabalhos que mostram que até antes de uma criança ter um processo infeccioso, ela começa a perder apetite. Então é um dos avisos, mais ou menos 10 de cada 10 crianças, 3 vão apresentar perda do apetite como um sinal de que vai acontecer alguma coisa ou infecciosa ou metabólica. Então é uma coisa que faz parte do processo de uma doença infecciosa. Da mesma forma, quando eu estou com a doença, eu não tenho fome, eu não tenho apetite, então eu paro de comer. E isso é uma coisa absolutamente de defesa. Se eu estou enjoado, se eu estou nauseado, se eu estou com diarreia, estou com cólica, não é lógico que eu tenha o mesmo apetite que eu tenha quando eu estou sem nenhum sintoma. Então, isso é uma coisa que é uma coisa esperada e é uma condição que a gente espera que termine o processo infeccioso ou termine aquela condição que a criança teve, ela volte a se alimentar. Como eu já falei isso algumas vezes, para azar da família e para azar do pediatra, a alimentação é a última coisa que volta ao normal, né? Uma outra situação que acontece também com muita frequência, que a criança para de comer, quando ela tem alguma coisa que não está funcionando bem dentro da dinâmica da vida dela. Então ela está sendo pressionada pelos pais, ela está sendo pressionada pelo ambiente, ela está sendo pressionada pela escola, ela não está se sentindo bem, ela está se sentindo infeliz, ela está tendo qualquer situação, ela pode, de uma forma muito reativa, diminuir o apetite. E essa é uma coisa que a gente vai buscar. Então, como pediatra, a gente sempre vai pensar, eu preciso saber se essa criança que está parando de comer, parando de crescer, ela é uma criança que está doente, ou é uma criança que está com um ambiente ou entorno inadequado, e aí vou ter que pesquisar o entorno para tentar entender o que está acontecendo. O pediatra tem muito mais conforto na área médica, na área de doenças, mas na área de comportamento ele é bem menos capacitado a pensar, mas a gente precisa aprender a sair da caixa. E precisa fazer perguntar, né, para a mãe, para a família, como é que estão as coisas. E os médicos hoje mal têm tempo de fazer isso. Esse é o grande questão, né? Você ter pouco tempo numa consulta para poder avaliar toda uma série de questões que extrapolam a queixa. A pediatria é muito baseada em queixa e duração. Quer dizer, eu estou com febre há 10 dias, eu estou com dor de barriga há uma semana. Esse é o padrão mais comum da forma que a consulta é conduzida. Eu vou abrir uma chave, vou ver tudo que dá dor de barriga, tudo que dá febre, tudo dá mal-estar. Mas eu esqueço que existe toda uma situação de ambiente, né, Felipe, que faz com que a gente tenha uma condição de análise de tudo que está acontecendo. A criança está
uma condição adequada fora do horário da refeição, ela come bem fora do horário da refeição, ela come bem em outros lugares, ela come na escola, não come em casa, ela come na casa da avó. Então, toda essa avaliação a gente vai fazer para tentar discutir e ver se a criança está com uma condição que eu possa trabalhar melhor o relacionamento dela com a família ou é um problema clínico que eu vou avaliar. Agora, não é caso de entrar com medicamento, é? Não, se eu entrar com uma medicação simplesmente porque ela perdão, se eu parar de comer e eu simplesmente tentar entrar com uma medicação, eu estou dando um produto que vai aumentar o apetite provisoriamente por um período curto e dentro do que a criança já come. Ele não vai aumentar o apetite, por exemplo, se tiver a criança numa situação de doença, ou se tiver uma condição que ela está incomodada, ela não vai aumentar o apetite só porque deu uma medicação que vai estimulá-la a isso. Então a gente praticamente não usa o estimulante de apetite, a não ser em situações muito especiais. Ok. Muito obrigada, doutor Mauro. Obrigado a você, Isabel. Até a próxima.